sou Paula Rezende, sou diretora e professora da Church College, que é o seminário teológico da Church City. Eu também sou bacharel em teologia, mestranda em estudos históricos teológicos no Centro Presbiteriano Andrew Jumper e também sou advogada atuando aí no meio corporativo há mais de 10 anos. E hoje é a nossa segunda aula sobre a Igreja na História. Nós estamos na nossa Semana Teológica da Church College e nós estamos falando sobre a Igreja na História. Vocês já tiveram uma aula falando sobre a Igreja ontem, nós vamos falar sobre a Igreja hoje e também teremos uma aula sobre a Igreja amanhã. E dentro desse grande tema que é a Igreja hoje, nós vamos falar sobre os desafios da Igreja na sociedade pós-moderna. Dentro deste tema da Igreja, da sociedade pós-moderna, nós precisamos voltar alguns passos atrás para entender alguns conceitos importantes. Por exemplo, o que é igreja? Você sabe o que é igreja? Você consegue, se alguém te perguntar o que é uma igreja, o que é a igreja, você consegue responder essa pergunta? Você consegue dizer o que isso significa? Porque normalmente quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em uma estrutura, nós pensamos em um grupo de pessoas se reunindo para celebrar, para cultuar. Isso também é igreja. Mas vamos voltar ao conceito aqui sistemático do que é igreja. Olha, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então essa definição vai compreender todos aqueles que são verdadeiramente salvos. Então é aquilo que Paulo afirma lá em Efésios 5:25. Confira aí na sua Bíblia. Vamos ler Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então aqui nós conseguimos entender que essa ideia não é apenas da igreja física, uma estrutura que nós temos hoje, uma estrutura de uma comunidade em que você participa, mas é a reunião de todos aqueles, de todos os cristãos de todos os tempos. E ainda, o termo igreja, ele é utilizado para se referir a todos aqueles pelos quais Cristo morreu, todos os salvos pela morte de Cristo. Então, todos aqueles por quem Cristo morreu, podemos dizer que é a igreja. Mas, você pensa assim, ok, tá, esse conceito de igreja eu consigo entender, mas a igreja que eu participo, a comunidade que eu participo, é igreja? Sim, é igreja. Tanto é que nós podemos dizer que a igreja ela é invisível, porque é a reunião de todos aqueles que foram salvos por Cristo, mas ela é visível também. Ela é local e ela é universal. Então sim, a comunidade que você faz parte, o local onde você serve ao Senhor, onde você tem comunhão com os irmãos, é igreja. Então a igreja é invisível, mas ela também é visível. Ela é local, ela está aí na sua cidade, ela está aí no seu estado, mas ela também é universal, porque nós estamos falando não apenas de um local específico, de uma cidade específica. Então, pensando acerca de igreja, nós precisamos entender que a igreja ela existe com alguns propósitos bem específicos. Uma igreja ela não tem um fim em si mesma. Uma igreja não tem simplesmente o objetivo de ser uma construção, de ser um local onde se celebram cultos, onde se fazem reuniões. Existem alguns propósitos bem específicos na igreja. E quais são esses? Primeiro, os propósitos são em relação a Deus, em relação aos cristãos ou aos irmãos, e em relação ao mundo. Então a igreja tem esses propósitos com Deus, com os cristãos e com o mundo. O primeiro propósito é em relação a Deus. Então qual que é o propósito da igreja em relação a Deus? É adorá-lo. E aqui a adoração, eu não estou falando de canções que nós consideramos como canções de adoração, eu não estou falando simplesmente de uma preparação para o culto, como muitos de nós entendemos, mas eu estou falando de propósito da igreja. Qual o objetivo da igreja? Por que uma igreja existe? Em relação a Deus, é para adorar a Deus. Então nós como igreja
em relação a Deus, nós temos o propósito de adorar a Deus. Mas isso, o propósito da igreja não se resume apenas em relação a Deus. A igreja não deve cumprir seus propósitos apenas em relação a Deus. A igreja também ela deve cumprir seu propósito em relação aos irmãos, aos demais cristãos que estão aqui na nossa comunidade de fé, que estão aí na sua comunidade de fé. É interessante um versículo, eu vou ler esse versículo aqui, que está em Efésios, 2 versículos na verdade, Efésios 4, 12 e 13. Paulo vai escrever à igreja de Éfeso e vai dizer que Deus havia concedido dons à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse versículo é muito incrível, porque ele reflete exatamente esse propósito da igreja em relação aos irmãos, que é o de edificação. Quando você vê um prédio muito alto, muito bonito, você pensa assim, uau, que prédio bonito. Só que vamos voltar alguns passos atrás e pensar como que se deu esse processo de edificação. Então o processo de edificação ele começa ali, da fundação, e depois ele passa para a base, até que todo um prédio, por exemplo, de 15 andares seja construído. Então é passo a passo, de tijolo em tijolo que há a edificação daquele prédio. Aquele prédio, bonito às vezes que a gente vê, um prédio muito alto, ele não é construído simplesmente do dia para a noite, é um processo. E assim também é o propósito da igreja em relação aos irmãos, de edificação, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então o objetivo da igreja é nutrir os cristãos que fazem parte da comunidade de fé. Então, além do propósito em relação a Deus, que é o de adorar a Deus, a igreja tem o propósito em relação aos irmãos, aos demais cristãos, de edificação desse corpo de Cristo, para que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E há um outro propósito da igreja, que eu já mencionei para vocês, que é em relação ao mundo. Então a igreja, ela tem um propósito em relação ao mundo. E que propósito é esse? O de evangelizar e exercer misericórdia. Nós temos na nossa mente aqui muito conhecido o versículo de Mateus 28, 19 e 20, que é conhecida como a grande comissão, onde Jesus manda a igreja fazer discípulos de todas as nações. Então, a evangelização é o principal ministério da igreja com relação ao mundo. Nós temos que falar das boas novas para as pessoas do mundo. Mas também, dentro desse mesmo objetivo em relação ao mundo, existe um propósito da igreja que é em relação a esse exercer misericórdia, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, de pessoas pobres, de pessoas que estão passando por processos de vulnerabilidade social. Então a igreja tem esse propósito também em relação ao mundo. O que nós vemos muito hoje em dia, às vezes é um desequilíbrio. A igreja cumpre o seu propósito em relação a Deus, mas deixa a desejar o cumprimento do propósito em relação aos irmãos, em relação ao mundo, ou às vezes ao contrário. A igreja, ela cumpre o seu propósito em relação ao mundo, de evangelizar, de exercer misericórdia, mas ela deixa de nutrir os irmãos ali da fé, de edificar os irmãos que já fazem parte da comunidade de fé. Porque esse entendimento de nutrição não é apenas aquela obrigação de levar alguém à salvação, mas de continuar fazendo com que todos cresçam na fé, para que cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, a igreja, ela tem esses propósitos em relação a Deus, em relação aos cristãos, em relação ao mundo. Mas só para a gente recapitular um pouquinho aqui.
Quando a gente fala de igreja, nós estamos falando da reunião de todos aqueles que foram salvos pela morte de Jesus, né? Então, isso nós estamos falando de uma igreja como uma igreja universal e como uma igreja invisível, né? Porque são de cristãos de todos os tempos, não apenas aqui do nosso tempo. Mas também quando nós falamos de igreja, nós falamos a nível local, porque nós fazemos parte de uma comunidade de fé, e também estamos falando de uma igreja visível, igrejas que nós podemos identificar dentro da nossa sociedade, igrejas que nós podemos, né, ver que estão ali plantadas em determinadas cidades, bairros, etc. E a igreja tem propósitos específicos, que é em relação a Deus, que é de adoração, em relação aos irmãos, que é o de edificação, e em relação ao mundo, que é o de evangelização e o de exercer misericórdia. E por que eu falei tudo isso aqui? Por que isso é importante? Porque para a gente entender quais são os desafios da igreja hoje, nós precisamos entender o que é a igreja e quais são os seus propósitos. Hoje nós vivemos uma sociedade em que a igreja ela está passando por vários desafios, e isso nunca foi diferente ao longo de toda a história da igreja. A história da igreja no passado, a igreja no passado, ela passou sim por problemas, ela passou sim por grandes dificuldades ali da sua época. Nós também estamos passando por grandes problemas e também passaremos no futuro. Então, nós precisamos entender que os desafios em relação à igreja, eles sempre existiram. Mas como o nosso tema é sobre a igreja hoje, quais são os desafios da igreja hoje? Como que a igreja ela deve se posicionar em relação à sociedade, em relação a alguns temas específicos? O que vocês acham aí? Pensem aí sobre quais são esses desafios que a igreja enfrenta, ou quais são os maiores, né? Porque são muitos, então eu só vou falar de alguns desafios aqui. Mas antes de falar dos desafios, nós precisamos entender o tempo, o cronos em que nós estamos. Já que nós estamos falando dos desafios da igreja no nosso tempo, nós precisamos entender esse tempo, nós precisamos entender esse cronos. E também entender que a igreja, em qualquer época, ela está inserida dentro de um contexto cultural, social, político, religioso específico. E no nosso tempo não é diferente. Então, para sermos igreja no nosso tempo, nós precisamos discernir algumas coisas que têm acontecido e em que momento também nós temos vivido. E por isso é importante nós entendermos a ideia de pós-modernidade, ou seja, é uma ideia de que o que prevalece é a própria vontade da liberdade individual. Ou seja, o que importa é o que eu sinto, o que importa é como eu me vejo, o que importa é o que eu acho que eu sou. Então, uma ideia totalmente antropocêntrica, ou seja, uma ideia totalmente voltada para o homem, ao invés de teocêntrica, voltada para Deus. E nos aprofundando um pouco mais dentro dessa ideia de pós-modernidade, nós podemos dizer que também nós vivemos numa época de modernidade líquida, que foi um conceito desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e que diz respeito a uma época em que as relações sociais, econômicas e de produção, elas são frágeis, fugazes, elas são maleáveis como os líquidos, ou seja, não há uma firmeza, não há princípios sólidos, tudo é líquido. Porque o que importa, afinal, é ser feliz, né? O que importa realmente é viver o momento, né? Isso que diz a nossa geração. Então, essa ideia de que os relacionamentos, de que as relações de forma geral na sociedade, elas são líquidas, não existe um padrão, não existe ali algo que seja de forma durável, que seja de forma mais sólida. E aqui é importante a gente destacar o primeiro desafio que a igreja tem vivido, pensando em todo esse contexto de pós-modernidade, de modernidade líquida. A igreja tem vivido um problema em relação
a doutrina do pecado. Mas como assim? Olha só, vou citar algo aqui do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que é algo que está muito inserido na mente de muitas pessoas. Rousseau diz assim: o homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferros. O que ele vem trazer com essa ideia? Ele vai dizer, olha, não, a natureza do homem é boa. O que faz com que o homem se torne ruim, corrompido, esse processo, é a cultura, o processo civilizador pelo qual ele passa. Então, ou seja, as ações do ser humano, ele não passam simplesmente de um reflexo do meio em que o indivíduo está inserido, dando essa conotação de que o ser humano é bom e a sociedade é que corrompe o ser humano. E muitas pessoas acreditam nisso, muitos cristãos acreditam nisso, têm isso na sua mente como se fosse algo verdadeiro. Contudo, essa teoria ela vai contra a própria história da raça humana, que nos é apresentada nas Escrituras, que nós entendemos que ele é na queda, que esse estado de rebelião entrou no mundo, esse estado de rebelião contra Deus entrou no mundo e todos os homens então se tornaram pecadores. Isso contrasta com o ensino das Escrituras. E muitas igrejas hoje, elas têm se deixado levar por essa ideia de que o homem é bom e que é a sociedade que corrompe, ou então entrando muito no sentido de relativismo em relação ao pecado. Não, mas isso aqui é relativo, é aquela ideia de modernidade líquida, tudo é fluido, tudo é líquido. Assim, tudo depende, não, mas isso aqui é relativo. Pecado é pecado, meus irmãos, A Bíblia deixa claro que nós somos pecadores, que nós estamos num estado pecaminoso. Todos os homens são pecaminosos. E um dos desafios da igreja é ensinar biblicamente, a tratar biblicamente toda a questão de pecado dentro da sua comunidade de fé. Então é importante que nós cristãos entendamos que nós tenhamos essa cosmovisão correta em relação ao pecado, porque se nós formos uma igreja que não está voltada para as Escrituras, uma igreja que não se preocupa com os ensinos das Escrituras, nós vamos deixar com que esse relativismo ele adentre as relações da igreja, as relações entre os irmãos. E o pecado acaba sendo algo que é relativo, algo que não é tratado, algo que, ao invés de ser confessado e deixado, é levado a um psicólogo. E não, tudo é normal, tudo é relativo, tá? Mas aqui não estou fazendo críticas aos psicólogos, só abrindo parênteses aqui, tá bom? Psicólogos, Mas é porque existem coisas que têm que ser tratadas. Pecado tem que ser tratado como pecado e não como um problema em que alguém leva para o psicólogo. Pecado é pecado. Então a igreja precisa tirar esse relativismo de dentro das suas portas. A igreja precisa tirar o relativismo e colocar as Escrituras, entender que aquilo que é pecado e aquilo e tirar essa ideia de que algumas coisas não precisam ser tratadas, porque hoje nós vemos tantos escândalos em várias igrejas sobre vários temas, sobre vários aspectos financeiros, sexuais, etc. Por quê? Porque o pecado não é tratado. Às vezes o pecado é cometido e ele é mantido ali, guardado debaixo do tapete, ele não é tratado, ele não é confessado. Então, as igrejas que têm deixado o relativismo entrar, que têm deixado com que a pós-modernidade tome conta ali da sua realidade, ela tem caído nesse problema. Então, um dos desafios da igreja hoje é tratar o pecado como pecado, tratar o pecado biblicamente, tirar o relativismo do comportamento e trazer as Escrituras. O segundo, desafio aqui da igreja, lembrando, tá, que eu escolhi alguns desafios para nós falarmos, porque são muitos. Um segundo desafio
ele está muito ligado ao primeiro, que é ser uma igreja bíblica. Mas como assim, Paulo? Isso aí não é tão óbvio? Óbvio pode até ser, mas nem todas as igrejas, né, lidam com com isso que é óbvio no dia a dia, na sua prática ali no dia a dia. Hoje nós temos visto tantas coisas, né, eu vou citar algumas delas logo mais, mas a igreja precisa que a sua teologia, o seu ensinamento, a sua prática esteja alinhada ao que é estabelecido nas Escrituras. Então, por vezes, a igreja, ela tira a Bíblia, né, de dentro ali da sua prática, de dentro da sua vida eclesiástica. E, né, assim, quando eu falo de teologia, às vezes vocês pensam assim, não, mas nem toda igreja tem teólogos formados, mas nem toda igreja ela tem uma teologia, ou alguém que estudou isso. Mas na verdade, quando nós falamos de teologia, eu não vou entrar aqui dentro do mérito, do significado da palavra, mas quando a gente fala de Deus, nós nos envolvemos com a teologia. Então a igreja, quando fala de Deus, ela se envolve com a teologia. Então a questão não é se nós somos teólogos ou não. A questão é se nós somos bons teólogos ou maus teólogos. Teólogos que conhecem as Escrituras ou teólogos que desconhecem, né, a doutrina das Escrituras. Então é essa a questão que nós temos que tratar aqui. E isso é tão interessante porque eu separei algumas questões assim para a gente pensar sobre a teologia, né, que tem sido feita ou falada nas igrejas. E tudo isso aqui que eu vou falar são coisas que vocês já viram por aí, já tiveram conhecimento acerca disso. Então, por exemplo, algumas questões que nós vemos atualmente: realização de cultos PET, cursos para revelação de CPF e outros dados pessoais. Acreditem, existe, né? Os apóstolos aí ensinando outras pessoas a revelarem CPF, né, nos seus cultos. Qual que é o sentido? Enfim. Teologia afirmativa, teologia da prosperidade, teologia coach, ou seja, são teologias em que extraem aquilo, né, tiram a escritura do centro e colocam outras questões relacionadas. Teólogos e pastores afirmando que a Bíblia precisa ser atualizada. Temos, né, casos aí de teólogos famosos, muito conhecidos, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Alguns teólogos e pastores também dizendo que não, o Antigo Testamento nós temos que desconsiderar, nós só podemos considerar o Novo Testamento, ou seja, né, estão desconsiderando todo o cânon, toda a formação das Escrituras ao longo do tempo. Então, isso aqui são coisas que têm acontecido diariamente dentro das igrejas, né? E aqui eu estou falando não só localmente. Às vezes você está falando assim, não, mas minha igreja não é assim. Amém, glória a Deus. Mas quantas igrejas assim nós temos visto? E nós, como cristãos, temos a obrigação de ensinarmos corretamente as Escrituras, de propagarmos corretamente essas Escrituras. E só para fechar esse ponto aqui, em relação a ser uma igreja bíblica, eu vou ler o texto que está em 2 Pedro 2, 1 a 3. Anote aí para você ler depois. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Quão atual é esse texto de 2 Pedro, não é verdade?
Então, que um dos desafios da igreja é ser uma igreja bíblica, é ser realmente uma igreja que está alinhada com os princípios das Escrituras e não uma igreja que inventa histórias, uma igreja que cria um evangelho diferente daquele que nos foi dado, uma igreja que tenta acrescentar ou que tenta retirar porções da Bíblia para justificar suas condutas. Então, o segundo desafio é exatamente voltar a ser uma igreja bíblica. E o terceiro desafio que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é ser uma igreja relevante localmente. Por quê? Isso acontece muito. Pense aí na sua cidade. Pense em 5 igrejas que você conhece que são relevantes aí na sua cidade. E o que eu quero dizer com relevantes? Eu não quero dizer uma igreja que está aí nos holofotes, uma igreja conhecida, mas uma igreja que age na cidade. Pense em 5 igrejas. Às vezes você não conseguiu nem falar o nome de 5 igrejas. Por quê? Porque o que vemos em muitas situações é que a igreja, ela quer cumprir aquele propósito de adorar a Deus, de cultuar, de ter as suas reuniões. Às vezes a igreja cumpre o propósito com os irmãos, que é o de nutrição, de edificação, mas por outro lado, muitas igrejas deixam de lado o propósito em relação ao mundo, em relação à sua cidade. As igrejas não atuam na sua cidade, não sabem quais são as necessidades da cidade, não evangelizam, não exercem misericórdia. As igrejas estão deixando de cumprir o seu papel em relação ao mundo. As igrejas estão se fechando em si mesmas, ali simplesmente preocupadas com as suas programações internas, mas elas não cumprem o seu propósito com o mundo. Quantas igrejas você conhece que são assim? Igrejas que têm belos templos, igrejas que têm ótimos eventos, ótimas reuniões, congressos, mas que não agem localmente, igrejas que não agem no mundo. Eu vou citar novamente aquele texto tão conhecido que nós já lemos aqui, que está em Mateus 18, 19 e 20, onde Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações. E aí, às vezes, quando a gente pensa em fazer discípulos, a gente fica naquela utopia de que, mas eu não vou para outro país, ou eu não sou missionário. Não, o ID de Jesus para todas as nações inclui a nossa nação. O ID, fazer discípulos, inclui a nossa cidade. Então, a sua primeira responsabilidade, a nossa primeira responsabilidade como igreja é a nossa cidade. E muitas igrejas enfrentam esse desafio de ser relevantes localmente, porque elas se prendem simplesmente ao propósito de adorar ao Senhor, de nutrir os irmãos, mas nem todas também cumprem esse propósito, e deixam de ser uma igreja relevante na cidade. Então, que a igreja volte a ser relevante na sua cidade, que a igreja volte a ser relevante na família, né? Que as famílias sejam famílias relevantes, para que assim possam ser uma igreja relevante. Como eu já disse, não é relevante em relação ao quão essa igreja é conhecida, a quantos seguidores essa igreja tem nas redes sociais, mas o quanto essa igreja ela trabalha pela sua comunidade, o quanto essa igreja contribui ou faz, inicia projetos sociais, o quanto essa igreja ela é realmente ativa dentro da sua sociedade, dentro da sua comunidade. Porque por vezes, nós como igreja, nós pensamos que nós só temos que adorar ao Senhor, nós temos ali que cuidar daqueles irmãos que estão conosco dentro da nossa comunidade, e nós deixamos de lado aqueles que também o Senhor nos deixou para cuidar, que são as pessoas que é o mundo, que são as pessoas que ainda não fazem parte da nossa comunidade de fé. Então, 3 desafios que eu propus aqui, como que são os desafios da igreja. Entender e tratar corretamente a doutrina do pecado dentro da igreja, tirando todo o relativismo, subjetivismo e etc. O segundo é ser uma igreja bíblica, uma igreja realmente voltada para as Escrituras, e uma igreja que não cria ou não adota teologias que são incoerentes com os ensinos bíblicos. Em terceiro, ser uma igreja relevante localmente.
Então nós precisamos entender que a igreja hoje, ela tem muitos desafios, mas eu destaquei aqui nessa aula apenas 3 desafios para que você pense a respeito. E o quanto você, como igreja, o quanto você, como membro de uma comunidade de fé, você entende esses desafios e o quanto você tem agido em direção a esses desafios. E essa foi a nossa aula da Semana Teológica da Church College, aula 2, sobre a igreja hoje. Nós estamos falando sobre a igreja na história. Então vocês já viram um pouco sobre a igreja no passado, a igreja hoje, e vocês também terão uma aula sobre a igreja no futuro, a igreja no amanhã. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando durante toda essa semana teológica e no final nós teremos uma surpresa para vocês. Obrigada!